Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre estar frustrado com Deus. Como assim, né? Frustrado com Deus? Como é que pode Deus frustrar alguém? Na verdade, Deus não frustra ninguém. Mas algumas vezes a gente tem alguns entendimentos meio errôneos. Mas vamos chegar lá. 1 Reis 19, ele vai falar pra gente a respeito de um profeta que nós conhecemos. Vamos lá, 1 Reis 19, a partir do versículo 1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele tinha matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou mensageiro a Elias e disse esse recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, e para salvar a sua vida, ele fugiu, e o seu ajudante junto para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ele ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, se sentou na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Sua Bíblia está escrita a mesma coisa que a minha? Sim. Teve vontade de morrer. Muito bem. E então ele orou assim. Porque não basta só ter vontade, tem que orar mesmo, né? Já chega, Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: se levanta e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e deitou e dormiu de novo. O anjo de Deus voltou, pela segunda vez o tocou e disse: se levanta, coma, você não vai aguentar a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante, para que ele andasse 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna, e passou para passar a noite. E de repente o Senhor lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido só a ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os profetas, e eu sou o único que sobrou, e agora eles estão querendo me matar também. No versículo 11, então o Senhor disse: saia, vá diante de mim no alto do monte. No versículo... Vamos continuar aqui. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte, rachou aqueles morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava naquele vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a capa, e então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu de novo: Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles ainda assim estão querendo me matar. Só para a gente trazer a lembrança, a gente vê aqui um homem que é um profeta. Um profeta num momento não muito animado da vida dele. Ele tem um encontro com Deus, ele tem um momento ali, e nesse momento que a mulher, antes do encontro com Deus, uma mulher chega e manda uma ameaça para ele. É o seguinte: ele matou os profetas agora mesmo. Antes da noite chegar, hoje mesmo, esse Elias vai estar morto. A hora que ele ouviu a ameaça, ele teve medo. Quando ele teve medo, ele fugiu. E nós começamos a ver nesse relato que a gente acabou de ler, um homem completamente frustrado, entregue às frustrações, entregue à sensação do
segue a falta de fé, e aí, como se não bastasse, ele foge por causa daquelas sensações que ele tinha, por causa daqueles sentimentos errôneos que ele tinha, ele foge, e ele começa então a fazer uma oração de lamento a Deus. Poxa Deus, eu sirvo o Senhor. Poxa Deus, eu ajudei o Senhor. Deus, eu sou o único que tenho feito a sua obra de forma correta. E ainda assim, essa mulher vem querer me matar. E ainda assim, vem esse problema na minha vida. Deus, eu quero morrer. Um homem, um profeta de Deus, frustrado com Deus. Todos nós temos a possibilidade de nos frustrar com Deus. Todos nós podemos nos deparar com alguns momentos onde nós olhamos para Deus e falamos: poxa Deus, mas eu tenho te servido, tenho feito a sua obra, tenho sido fiel à sua casa. Por que isso acontece comigo? Por que as pessoas fazem isso? Por que eu não consegui, mas eu orei, mas eu pedi, por que é que não deu certo? Todos nós temos a possibilidade de olhar e falar: Deus, eu quero morrer, chega, não vale a pena mais lutar, não vale a pena mais andar com o Senhor, e nós vamos nos entregando. Agora, antes desse relato, ou desse momento de melancolia, de frustração que Elias teve, se a gente ler os capítulos anteriores, nós vemos um homem que com uma palavra profetizou. E ele disse para o povo, para uma nação: olha só, em outras palavras, vocês querem saber quem é Deus? Deus é aquele que me usa. E pela minha palavra eu digo, 3 anos sem chuva. E a Bíblia diz que Elias era um homem comum. Mas pela palavra dele, 3 anos sem chuva numa nação. Deus honrou a palavra daquele homem. Foram 3 anos de seca, de dificuldade numa nação inteira, por causa da palavra de um homem, Elias. Esse homem é usado por Deus ou não é? Quantas vezes você já não tentou? Venha ônibus, e esse ônibus não veio. Aparece uma vaga para eu estacionar, e a vaga não apareceu. Quantas vezes você falou: eu vou determinar e vai acontecer? Mas você falou: se eu estivesse lá dentro do patamar de Elias, a coisa ia ficar melhor pro meu lado. Mas você já deve ter feito menos de tentativa. Olhou para o monte e falou: sai da minha frente. E nem pedrinha não sai. A gente acaba tropeçando e passando por cima. Elias fez uma oração só. Ele falou: 3 anos sem chuva, acabou. Olha o nível dele, lá em cima. Mas não bastou isso não. Era cheio do poder de Deus esse Elias. Tinha um monte de profeta lá de outros deuses. E na época, né, sacrifício de criança, sacrifício de adulto, e mata não sei o que, mata tudo lá para os deuses. Elias se encheu e falou assim: vamos lá. Vocês estão aí sacrificando para esses deuses, eu sirvo o Deus único verdadeiro. E Elias fez uma prova. Ele mandou juntar todos os outros profetas que tinha na região. Foram 850 homens pedindo para o Deus deles, e Elias sozinho desafiou todos eles. 400 de Baal e mais 450 de outro lá, juntou tudo. E ele falou o seguinte: olha, o Deus que responder com fogo é Deus. Coloca um boi aqui e coloca outro boi aqui. Vocês vão pedir para o Deus de vocês e eu vou pedir para o meu. Um homem contra 850. Vocês pedem e eu peço. O Deus que for verdadeiro vai mandar fogo. Sem a gente acender o fósforo. O Deus verdadeiro vai mandar fogo e vai queimar. Aquele altar que for queimado, então esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os 850 passaram a manhã e a tarde pedindo a Deus, o Deus deles. E eles clamaram. E a Bíblia diz que eles se cortavam e derramavam sangue. Vem Deus. E o Deus dele não responde. E o Elias, né, abusado, falou o seguinte: fala mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. Aí não bastou, Elias foi e provocou de novo. Às vezes o Deus de você foi no banheiro, grita mais um pouquinho, daqui a pouco ele sai do banheiro e vem ajudar. Ousado esse rapaz. Não bastava só desafiar os profetas? Não bastava, ele tinha que provocar um pouquinho. E ele provocou. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E vai lá,
correria, e provocação vai, provocação vem. E o dia estava se acabando e nada de fogo. Aí Elias sai na frente de todo mundo e fala, deixa eu dificultar a questão. Abre uma cova e enche de água. Põe água e manda mais água. E a Bíblia diz que eles foram chegando com um balde de água e encheu. Molhou toda aquela carne, fez um canal em volta cheio de água. E Elias, na simplicidade, falou o seguinte, Deus, agora mostra que o Senhor é Deus. E só com essa oração, a Bíblia diz que veio fogo do céu, queimou toda aquela água, acabou, secou tudo e queimou aquele sacrifício que fora apresentado. Deus mostrou que era Deus, através da vida de Elias, usado por Deus. E aqueles 850 falsos profetas, ou profetas de deuses estranhos, todos mortos, para mostrar que Deus não requer sacrifício, não precisa se matar. Uma oração em fé, homem usado por Deus, ousado, orou e veio fogo do céu, acabou, queimou tudo, não precisou grande coisa, porque Deus é o Deus que responde à oração do seu povo. E ele volta para casa, feliz da vida. Lá. Imagina aquele culto abençoado. Glória, o culto foi uma bênção. Lá. Ele foi muito feliz. Foi para casa feliz. Olha o milagre que Deus realizou através da vida dele. Opa! É que aqui acho que a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade. Sexta-feira a gente tem um testemunho. Mais uma pessoa que a gente estava orando, para a glória de Deus, a moça estava com câncer no útero. E assim, ao ponto realmente das pessoas já terem falado que não tinha mais o que fazer, não tinha mais condição. E nós estávamos orando por ela há alguns meses e a gente recebeu a notícia na quinta-feira que o médico olhou e falou, não tem mais nada. Tem nada, está limpa, a glória de Deus, abençoada, só esperando pegar o resultado do exame para poder passar. Eu vou ver até essa lavanda para a gente. Mas para a glória de Deus, mais uma pessoa curada. Como é que você fala? Amém. Glória a Deus. Que bom. Glória a Deus. Eu sinto um pouquinho de falta. Do glória a Deus nessa hora, gente. A mulher não foi curada de uma encravada, não. Ela não estava com uma dor de cabeça porque comeu alguma coisa ruim e teve dor de cabeça. A mulher foi curada de câncer. Câncer no útero, algo que os médicos já estavam achando que não ia ter condição. E Deus curou. Exatamente, estava do tamanho de uma laranja. E simplesmente o médico olhou agora e falou que não tem nada. Ela está lá, glória a Deus. É milagre mesmo, não é brincadeira não. É milagre de verdade. Mais uma que para a glória de Deus recebeu a bênção. Recebeu. E eu imagino que Elias saiu daquele momento, depois de ter visto o fogo no altar, com o coração fervendo dessa forma. Ele viu um milagre. Algo que era impossível, algo que as outras pessoas estavam tentando e não estavam conseguindo. Elias conseguiu. Tem que dar glória, tem que glorificar o Senhor pelo que Ele faz. Você sabia que a gente perde bênção de Deus porque a gente olha e fala, não foi nada não. Você sabia, né? Que tem gente que é abençoada e perde a bênção de Deus porque não reconhece a mão de Deus na vida deles. É triste, mas acontece. Que nós possamos sempre ser gratos a Deus pelo que Ele faz. Amém. Porque Deus é um Deus grande. Glorifique a Deus pelo milagre na sua vida. Glorifique a Deus pelo que Ele faz, para que não venha o inimigo e leve aquilo que Deus te deu. Porque nós precisamos glorificar a Deus e ser gratos pelo que Deus deu. Porque Amém. A ingratidão também faz com que percamos as bênçãos do Senhor. Mas Elias estava grato, estava feliz da vida. E ele voltou. Oh, glória, caia fogo do céu, queima esse altar. Ele deve ter cantando assim, feliz. Poxa, milagre. Aí ele recebeu, ele estava lá, né? E o Senhor, alguém bateu na porta. Você pensa que está fazendo graça lá, né, Elias? Você fez graça na frente de todo mundo. Pois agora eu vou te dizer algo. Antes de acabar o dia, você vai morrer. Para deixar de ser boca e de se aparecer na frente dos outros, a mulher que era lá a líder de tudo lá, ela não ficou muito feliz não. E eu estou vindo deixar o recado dela. Ela vai te matar. Não era só juntar a fé e falar, Deus é o seguinte, o Senhor acabou de responder ali, o Senhor é o mesmo, manda fogo lá na mulher também, rebenta com tudo, que é para ela ver que Deus é Deus. Ela só seguia a mesma linha. Mas
abençoando, se sentindo indestrutível, pensando, nada, nenhum mal pode me atacar, sou Deus. E a mulher falou, vou te matar essa noite. E ele falou, ai Deus, sentiu pena dele mesmo. Deus, eu estou com medo, a mulher vai vir me pegar. Mas você enfrenta 850 profetas que estavam lá se cortando e pedindo para o Deus deles, e talvez a gente não entenda muito. Mas eu sei que aqui ninguém mais tem medo disso. Mas você já viu gente que tem medo de trabalho de macumba? É mais ou menos assim, passa, corre lá pro outro lado, né? Porque, sei lá, vai ficar soltinho, que esse microfone você viu. Aí você fica assim, corre, vai lá pro outro lado. Por quê? Porque não vai que aquele negócio pega, eu não sei, olha, passa pro outro lado, tem medo. Uma vez quando a gente morava na outra casa, aí vocês lembram como era lá, né? Era assim, o meu quarto parecia daquele jeito. Aí uma irmã lá de uma igreja, veio em casa, e a gente conversando na varanda, de repente começou. Aquilo lá que vocês conhecem, batendo. E eu continuei conversando. A gente sabe o que era. Os demônios repreendidos em nome de Jesus. Ela começou. Sangue de Cristo é poder. Meu Deus, livre. Eu não sei o que. E eu, é por causa disso? Eu falei, não, esquenta a cabeça, não. Isso aí é normal, mas já está repreendido em nome de Jesus. E continuamos a vida. Ela ficou, Deus me livre, o sangue de Cristo era bem colado, parede com parede. Mas a gente foi aprendendo. Você repreende o inimigo, ele pode fazer barulho, mas não pode fazer nada além de barulho, porque o sangue de Jesus repreende o mal. E o mal não pode. Agora, o Elias, ele estava vendo um monte de gente fazer isso na frente dele. Tem gente que sabe, né, que tem um negócio ali, corta para outra rua, não vai que me pega. Elias estava na frente, dentro do lugar. Eu só contei isso para mostrar para vocês a situação que Elias se encontrava. Ele enfrentou tudo aquilo com a fé que Deus tinha dado no coração dele. Mas ele recebeu uma notícia que ele não esperava. Ele recebeu uma notícia que balançou a estrutura dele. Eu vou matar você. E a Bíblia diz que ele teve medo. E a hora que ele teve medo, o medo então fez com que ele visse o que não existia. Fez com que ele criasse uma situação na mente dele que não existia. E a Bíblia fala que Elias teve medo e fez o quê? Fugiu. Ele fugiu. No processo da fuga, o espírito da frustração tomou conta de Elias. O que é frustração? Antes de frustrar com Deus, o que é frustração? Frustração é quando um desapontamento, pronto, quando a nossa realidade, aquela realidade que a gente não pode mudar, ela contrasta, ela vai contra aquilo que a gente tinha de ideologia. Frustrado é quando você vê algo que você não pode mudar, mas que é diferente do que você esperava. Nós nos frustramos por várias maneiras. Entramos às vezes no emprego e esperamos, né, que rapidamente vamos crescer, vamos alcançar alguns patamares. Os anos passam, o tempo passa e você vê que aqueles teus planos não acontecem. Entramos num relacionamento e esperamos algumas coisas e de repente aquilo não acontece. Entramos na igreja e nós esperamos que aconteçam algumas coisas, que as pessoas sejam do jeito que a gente pensa que vai ser, e aquilo não acontece. Nós fazemos orações e esperamos que todas elas sejam exatamente respondidas como falamos, e elas não acontecem. Aí geram as frustrações, quando a nossa realidade é contrária àquilo que esperávamos. Elias se frustrou, porque ele tinha expectativas para com Deus, expectativas de que o mal não ia atingir, expectativas de que Deus o abençoava e ninguém ia desejar o mal dele. Ele tinha expectativas, mas ele se frustra a hora que a mulher vem e fala, eu vou te matar. E a frustração, ela gera muitos problemas dentro de nós. Um dos sintomas da frustração é o primeiro que aconteceu com Elias. Ele teve medo e fugiu. Quando nós nos frustramos, a nossa tendência é fugir. Não queremos encarar uma situação que nos dói, não queremos encarar uma situação que é contrária ao que esperávamos, a gente foge.
gente foge porque a gente não quer encarar aquela realidade que é contrária ao que a gente esperava. E a frustração começa a gerar frutos malignos no nosso coração. Independente, o leque de frustração da nossa vida pode ser grande. Às vezes não dá nem para explicar, não dá exemplo aqui de quantas coisas podem nos frustrar. Mas a raiz da frustração sempre é a mesma. É não conseguir trabalhar com a realidade. É não conseguir lidar com aquilo que nós temos de real e palpável. É quando nós pensamos algo e não conseguimos entender que aquilo que nós pensamos não aconteceu exatamente como queríamos. E aí a gente se frustra. E aí a gente foge. A nossa vida, a vida do ser humano, ela é cíclica. Temos ciclos na nossa vida. Temos ciclos, criança, aí depois cresce um pouquinho adolescente, juventude, vida adulta, depois já vamos passando para a velhice. São ciclos da nossa vida. Cada ciclo, nós aprendemos a esperar coisas desses ciclos. Com certa idade se espera tal coisa, depois da idade outras coisas. A gente vai esperando algumas coisas acontecerem. E quando começa a não acontecer aquilo que nós esperávamos para aquele ciclo? Quando não acontece, sei lá, a faculdade que a gente queria? Quando não acontece o emprego que a gente queria? Quando o casamento não é exatamente o que a gente queria? E aí? Quantas frustrações nós vamos carregando ao longo das nossas vidas? Quantas coisas nós vamos carregando, por quê? Porque idealizávamos algo e obtivemos coisas diferentes. Quantos por aí se entregam às frustrações como Elias e fazem a oração tipo, Deus, o Senhor não viu? Poxa, eu profetizei 3 anos de seca e aconteceu. Acabou com os 850, Deus, eu tenho te servido. E olha aí o que está acontecendo comigo, Deus, eu não quero mais. Chega. Uma palavra de ânimo para você essa noite. As frustrações são inevitáveis. Está animado? Não. Pois é. É triste, mas é real. É inevitável termos frustrações. Não dá para fugir. Nós nos frustramos porque idealizamos coisas. Nós nos frustramos porque às vezes criamos expectativas errôneas a respeito de várias coisas. Nós nos frustramos, as pessoas nos frustram. Por quê? Porque nós temos, a infeliz tendência de não agradar sempre. Acontece. Essa é a questão. Agora, nós nos frustramos porque o nosso interior, o nosso ser, aquilo que acaba comandando o ser humano é egoísta. Somos egocêntricos. Sempre achamos que o mundo vai gerar em torno? Exatamente. Em torno da gente. E quando alguma coisa não coopera para o nosso desejo, a gente está frustrado ainda. Frustrou. Por quê? Porque o mundo não nos entendeu. Afinal, somos filhos de Deus. Já era tempo de termos sido entendidos e compreendidos. E vem as frustrações. Agora, os empregos podem frustrar, as pessoas podem frustrar. Na verdade, elas não têm condição de saber tudo o que a gente espera delas. Agora, e Deus? E quando a frustração é com Deus? O que acontece? Nós temos que aprender a lidar com as frustrações, porque elas são inevitáveis. Nós temos que aprender a trabalhar com esse sentimento que pode levar cada um de nós à destruição, porque esse tipo de sentimento é inevitável. Você quer gente boa para entender frustração? É poeta. Eu não sou e não entendo muito bem, mas olha que eu tenho salmo, eu falo, rapaz, como é que funciona isso? Laços de morte me cercaram. Estava morrendo. Alguém devia estar com a faca no pescoço dele. Corra
de dor, momentos difíceis, momentos de quase morte. A gente podia aprender com alguns salmistas e olhar e falar: ei, não se entrega não. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que não cooperou exatamente para o jeito que eu queria, mas deve dar para tirar alguma coisa boa daí. A vida da gente é uma escola. Nós aprendemos. A palavra de Deus nos ensina. A vida nos ensina. As pessoas nos ensinam. As experiências que nós temos nos ensinam. Nós precisamos aprender e ter um confronto, talvez, de realidade. E falar: ei, acorda. A vida não é o conto de fada que a gente cresceu ouvindo. A gente está assistindo, eu até baixei para todo mundo aqui, eu falei para o pessoal assistir um seriado da Bíblia, que eu achei lindo, chama a Bíblia, e ele vai contando, sabe, toda a história da Bíblia eu achei lindíssimo. E antes de começar, todos os capítulos, antes de começar, ele fala o seguinte: essas cenas foram inspiradas na Bíblia e a gente tentou ao máximo ser fiel ao contexto do livro. Algumas cenas podem conter violência. Pedimos zelo para quem está assistindo. Eu falei: legal, sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro de verdade. E tem umas histórias aqui que a gente preferiu não contar. Eu vou falar, se você começar a ler os livros aqui, Crônicas, Reis, Samuel, é tanto sangue, é tanta faca enfiada na garganta de um, espada na barriga do outro, é sangrento mesmo, é doloroso mesmo. Só que é o mais real que se pode haver. Há sim cenas de violência. A morte, a dor, a perda. Sabe o que chama isso? Vida real. Exatamente. Realidade. A Bíblia não escondeu. Como falamos na semana passada, Deus não podia ter omitido o fato daquelas duas benditas ter dormido com o pai. Era só não escrever e a gente nunca ia ficar sabendo disso. Mas por que depois de mais de 5.000 anos a história continua viva? Para que a gente saber isso? Porque Deus sabe o que é vida real. E Ele sabia que você e eu tínhamos que encarar a vida real. Aquela cena não chocou a Deus, do mesmo jeito que nós também não temos que ficar chocados com coisas que acontecem no dia a dia. Encara, veja o que é, saia você da situação do pecado, mas não se escandalize, porque, como eu sempre digo, tudo pode acontecer. Não duvide de nada. Não duvide de nada. As histórias mais cabulosas, eu sempre falo que eu não duvido nada, porque eu sei que nessa vida tudo pode acontecer. E pode mesmo. É vida real. Se a Bíblia relata algumas coisas, você imagina o que o homem e o ser humano é capaz. A gente não pode fugir. Temos que encarar e olhar a realidade. E aprender a lidar com a situação. Agora, quando somos frustrados, quando temos lá as nossas dores, o que a gente faz? A gente faz o que aconteceu no Salmo 42. A nossa alma se abate, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, nós esperávamos que fosse diferente, nós esperávamos que fôssemos reconhecidos, nós esperávamos pelo menos um muito obrigado. Nós esperávamos pelo menos uma resposta de oração e a gente não tem. E quando isso acontece, a gente entra na caverna da nossa vida. A gente entra na caverna dos nossos sentimentos, da nossa autopiedade, do nosso eu merecia, ou qualquer coisa que pode chamar isso daí, e a gente abate a nossa alma. Nós deixamos a nossa alma se abater. Nós deixamos o nosso ânimo se abater. Nós deixamos a frustração corroer dentro de nós. E nós olhamos para Deus assim. Tipo, tá vendo? Eu estou sofrendo. Tá vendo o que está acontecendo comigo? E Deus disse: filho, estou vendo. Eu sei. Eu sei. Dor. Eu entendo, eu sei o que é. Mas será que a gente não pode parar para pensar um pouquinho que algumas, ou porque não muitas, das nossas frustrações não são porque Deus não fez, mas porque nós criamos expectativas erradas em cima de Deus?
João 42:2 fala o seguinte: os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrados. Nada pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus quer. Ninguém. Agora, se algumas coisas não aconteceram na nossa vida, talvez é porque nós achamos que Deus ia fazer e Ele nunca falou que ia. Nós esperávamos que fosse acontecer do jeito que a gente queria, mas não aconteceu e Deus não tem nada a ver com isso. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as situações que Deus colocou na nossa vida para trabalhar. A gente não conseguiu trabalhar com aquilo e nós perdemos. Não foi Deus que tirou. Não foi Deus quem fez. Foi porque nós não reagimos de acordo com a palavra. Nós não reagimos de acordo com o que Deus falou que era para reagir. Jesus já avisou: no mundo vai ter aflição. Mas a gente não quer aflição. A gente não quer. Mas Ele avisou: vai ter. Então, quando ela acontecer, reaja de uma forma melhor. Quando a alma do salmista se abateu, quando aquele espírito que pegou Elias e passa perto de você é de mim, muitas vezes, o salmista fez o seguinte: alma, por que você está abatida? Ei, levanta, espere em Deus, se entrega a Deus e confie em Deus, porque Ele ainda vai ouvir. Ei, de novo ele fala: por que está abatida, alma? Por que você está se entregando? Espere em Deus, confie em Deus, se levante, nós vamos louvar o Senhor ainda. O salmista pegou a alma dele e Deus estava. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Eu me esmurro a mim mesmo, para ver se eu salvo a mim, porque eu acabo salvando só os outros e não ajudo a mim mesmo. Ele falou: eu me esmurro a mim mesmo. Ele deve ter pegado a alma dele por várias vezes e ter falado: ei, lembra da palavra, levanta, se anime. Porque está batida a minha alma, porque espera no Senhor. Fez isso não. Ele chacoalhou a alma dele e falou: alma, você não se entrega não. Você não se entrega. Eu sei que você está intimamente ligado a esse mundo. Eu sei que você sente muito. Mas alma, confia em Deus. Porque nós ainda vamos louvar o Senhor. Porque nós ainda vamos glorificar o nome do Senhor. Não se entregue, alma. Não fique abatida, alma. Só que eu vou falar: é mais fácil abater do que dar um tapa na cara, não? Dizem que é melhor alguém levar um soco do que um tapa na cara. Porque o tapa na cara ofende, né? Então a gente prefere algumas vezes nos entregar a algumas situações e sentir pena da gente mesmo e nos colocar como vítima do que dar um tapa na nossa cara e falar: ei, levanta, reage de acordo com a palavra. Ei, espere em Deus. Nós preferimos fazer como Elias, fugir e falar: Deus, chega, Deus, acaba agora com a minha vida, eu não dou conta, eu sou um fracasso, eu não aguento mais, espera. Só que Deus não acaba com a gente na primeira não, Ele manda pessoas para falar para a gente: você não é, se levante. Deus mandou aqui, deu 3 oportunidades para Elias reagir. Mandou um anjo: come, se levanta. Aí comeu, fez o quê? Deus manda alguém para falar para você: levanta, reage, não é assim. Obrigado. A gente volta e se entrega de novo. É o Josué e o Caleb, que a hora que olha, tem um relato de um monte de gente falando o contrário. Bom para a alma ficar abatida, bom para ficar deprimido, bom para ficar com raiva, bom para falar: poxa, Deus me tirou de lá e agora manda para uma terra cheia de gigantes, pelo amor de Deus. Eu achei que quando Deus falou para a gente sair lá da escravidão e vir para uma terra boa, a terra ia estar pronta, as casas iam estar prontas para a gente entrar, minha casa, minha vida. Ele ia me dar a chave, abrir a porta e eu entrar e tomar posse. A gente achou, né? A gente assistiu lá o programinha do Gugu e ele deu casa pro pessoal. A gente achou que Deus ia fazer a mesma coisa. Lá no Egito passava o programa do Gugu, todos os escravos do Egito assistiam. Porque o sonho deles era um dia ganhar a chave da casa própria. E aí, a hora que Deus falou: eu vou te dar a terra, o que eles imaginaram? Chave, casa própria, eu vou abrir, a casa vai estar pronta, imobiliária. Mas Deus não assiste televisão, não.
Então Deus falou, vou te dar. Eu vou te dar a terra. Agora vai lá e toma posse. Porque eu sei que você pode e você consegue. A terra é boa. A terra é ótima. Agora tem meia dúzia de gigantes lá cuidando da terra até você chegar. Então você vai, tira o gigante e entra. É seu. E o povo de Israel fez o quê? Poxa Deus, nem me deu a chave. Poxa Deus, mas tem nem carro na garagem. Poxa Deus, mas eu não gostei da vizinhança. Então, você não quer? Eu vou dar para outro que tá? Foi isso que Deus fez. Tirou aquele povo todo. Mas a Bíblia fala que teve dois, só dois, de uma geração de milhões de pessoas. Só dois. Nem o próprio Moisés, que guiou o povo todo para lá, não entrou. Dois que falaram, olha, eu não vou deixar a minha alma ser abatida. Eu não vou me entregar à frustração. Eu esperava a casa com a chave na porta. Mas cheguei aqui, a chave não está na porta. Eu vou procurar. Mas eu cheguei até aqui, da casa vou entrar. E eles ficaram firmes. E porque eles ficaram firmes, Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 36, o Senhor disse, o meu servo Josué, esse, porque não se entregou à frustração, porque teve um espírito diferente, esse vai entrar na terra que eu disse que ele ia entrar. Ainda que veio uma punição para o povo, e ele teve que passar 40 anos esperando, ele esperou com a mesma fé. E quando o espírito da frustração vinha pegar, quando o espírito maligno batia no coração dele falando, ei Josué, você imagina Satanás? Falando com Josué, ei Josué, se não fosse pelo seu vizinho, ó, você já tinha entrado na terra prometida. Ei Josué, se não fosse para aquele grandão lá que reclamou, ó, você estava lá na terra, agora você está vendo? Ei Josué, Deus não teve nem misericórdia de você. Ei Caleb, Deus podia pelo menos ter dado uma casa, você creu, Deus podia dar uma casa para você, até o resto do povo morrer, mas não, você está aqui sofrendo junto. Irmão, tentação é tentação. Satanás não muda não, ele continua usando as mesmas artimanhas, ele fala assim com a gente, ele falava com eles também. Só que dá a entender que eles preferiram ouvir a Deus, ao invés de se entregar a tantas frustrações que eles podiam ter, realmente com razão, se entregue e se enterrado nelas. Quando Jesus veio, a Bíblia fala, né, só trazendo aqui um contexto, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é chamado 400 anos de silêncio. Ou seja, quando terminou as profecias do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, 400 anos sem profecia, 400 anos sem Deus falar, 400 anos sem Deus renovar a promessa, 400 anos de silêncio. Muito provavelmente, nesses 400 anos é onde foram escritos os livros apócrifos, que são aqueles que eles não têm um conteúdo, não é considerado como inspirado por Deus, mas eles têm conteúdo apenas histórico, apenas um conteúdo para a história da época, mas não tem inspiração de Deus. Por quê? Porque Deus ficou em silêncio 400 anos. Eu vou dizer, pior do que quando alguém fala mal de você e xinga você, é quando alguém fica quieto. É pior, tem você fala, filho, fala mal de mim, dá na minha cama e não fica em silêncio. Deus ficou em silêncio por 400 anos. Numa época de dor, de frustração do povo, de desespero do povo, a única coisa que eles tinham era a profecia de Isaías. Quando o Senhor vier, quando o Messias vier, ele vai aplanar os caminhos, ele vai colocar rio no deserto, ele vai fazer com que a terra seca fique fértil, ele vai fazer com que aqueles que andam em trevas vejam a luz. Era a última palavra que eles tinham. E a Bíblia diz que veio Jesus. Jesus vem cumprindo detalhadamente cada profecia messiânica. E o povo de Israel esperou por anos o Messias. O Messias para quê? Para tirar o povo das trevas. O Messias que viria reinar. A Bíblia diz, o Senhor prometeu um rei eterno. Eles esperavam um rei, que o rei fosse chegar e fosse acabar com o domínio romano. O rei que fosse chegar e acabar com aquele sofrimento que o povo judeu passa, né, e vai passar até o dia que Deus tem preparado. Mas eles esperavam o fim. E vem Jesus.
a Bíblia fala, né, montado num jeguinho. Ele vem não com coroa, não nascido, né, lá na casa dos ricos e no palácio. A Bíblia fala que Jesus vem para reinar, mas não da forma que o povo de Israel, que os judeus esperavam. Alguns judeus começaram a ver os milagres e eles pensaram, poxa, Deus está tocando o povo novamente. Deus está abençoando de novo. Deus está tocando o povo. Mas enquanto eles esperavam um rei que fosse acabar com tudo, que fosse dominar, subjugar os reis da época e colocar todo o povo para baixo, que os judeus pudessem se levantar e falar, está vendo? Falamos que o Messias ia vir e ele veio justamente para colocar vocês tudo para baixo. Enquanto os judeus esperavam esse rei, Deus mandou quem? Emanuel. Sabe quem é Emanuel? Deus conosco. Jesus. Deus não mandou o rei sentado no trono. Ele mandou o Deus conosco. O Deus com os homens. Aquele que não veio matar, aquele que veio andar junto e salvar, que veio trazer para perto dele o fraco, o desprezado, o oprimido, o envergonhado. Ele não veio acabar com as pessoas, ele veio unir. Gera o que no coração dos judeus? Frustração. Cadê o rei? A gente não quer mais ser escravo, a gente não quer mais ser subjugado, nós queremos que o nosso rei reine. Jesus veio reinar, mas não da forma que os judeus esperavam. O reino dele é eterno. O reino dele é no coração das pessoas. O reino de Deus é aquele que perdoa e atrai o homem a ele. O reino dele é aquele que governa os corações. É um rei eterno. Ainda que Jesus tenha cumprido cabalmente todas as profecias messiânicas, eles não aceitaram, porque Jesus não supria as expectativas que eles tinham. Expectativas criadas por eles mesmos, não por Deus. Deus não frustrou os judeus, só que continuam sendo um povo frustrado, esperando uma promessa que nunca vem. A promessa veio, mas as falsas expectativas que eles tinham frustraram o povo todo. E eles estão esperando algo que já veio. Estão esperando uma cura que já aconteceu. Estão esperando a libertação que já aconteceu. Mas eles rejeitaram a libertação de Deus porque ela não veio nos planos que eles tinham. Frustrados com Deus. Não porque Deus não cumpriu o que prometeu. Frustrados com Deus porque Deus não supriu as expectativas e caprichos de cada um. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai suprir capricho de ninguém. Ele diz em Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar cada um no seu próprio deleite. Não é porque eu não ouço, é porque o que vocês pedem não tem a ver com o meu caráter. Há sim condição de estarmos frustrados com Deus, porque fazemos na nossa mente, criamos ideologias e achamos que Deus vai fazer coisas que Ele não falou que ia fazer. Achamos e pensávamos que Deus ia por um caminho e Ele vai pelo caminho que Ele sempre teve. Nós esperamos algumas coisas erroneamente que Deus nunca falou que ia fazer. Isso gera muita frustração. Nós esperávamos que as pessoas fizessem algumas coisas e elas não vão fazer. Nós esperávamos que o nosso emprego fosse aquilo que nós queríamos, mas nem sempre vai ser. Agora, essa não é uma mensagem para a gente olhar e falar, a vida é dura, a vida é assim mesmo, sempre ao contrário do que a gente quer. Então, Deus, chega, Deus, acaba com tudo, e porque eu não sou para nada. Essa não é uma mensagem para isso. Essa mensagem é para que nós possamos encarar a realidade e aprender a trabalhar com ela. É para que nós possamos olhar e, ao invés de nos entregar ao sentimento da frustração, nós possamos fazer como o salmista fez. Ei, reage alma. Não é assim que funciona. Qual é a realidade? Trabalhe com ela. O que você tem? Os discípulos disseram, Jesus, temos uma multidão
e não temos comida. E agora? Jesus falou o quê? O que você tem? Vamos trabalhar com o que você tem. Bom, numa situação, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Frustrado. Jesus não tinha frustração. Ele falou, bom, se é o que eu tenho, vou trabalhar com isso. Obrigado, Deus, pelos 5 pães e 2 peixes. Dá comida para o povo. Não é olhar e reclamar porque só tem 5 pães e 2 peixes. É olhar e falar, já que eu só tenho 5 pães e 2 peixes, o que eu posso fazer com isso? Porque se eu não posso mudar a realidade, eu preciso aprender a trabalhar com ela. Nós temos que entender que o fracasso bate na casa do forte e do fraco. O fracasso, a sensação do fracasso, bate no coração daquele que tem mais força do que tem menos força. Agora a diferença é a reação que cada um tem. Aquele que é fraco fala o quê? Não dá, não vou, não vai para frente, é assim, e para e não vai mais para frente, não anda mais, e sempre que vai orar vai falar, Deus, só eu sobrei, só eu fiz a sua vontade. Uma das marcas da frustração no nosso coração é que nós achamos que somos os únicos no mundo. Os únicos que somos bons, os únicos que não somos compreendidos, os únicos que passamos por essas situações. Essa é a marca do fracasso em nós. Nós achamos que somos os únicos. E é bem interessante quando Deus continua falando com Elias, ele fala, Elias, só para te lembrar, no capítulo 20 de 1 Reis, no versículo 20, eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, 7.000 que não adoraram Baal como você. Deus ouve a oração de Elias. Deus permite que Elias termine a vida dele. Elias vai, unge uma outra pessoa para ficar no lugar dele, termina com os reis lá, cumpre a promessa dele, a palavra dele, e Deus leva Elias. Acabou. Vai, Elias, vamos orar com Deus, o seu tempo aqui na terra terminou. Mas antes de terminar, eu quero te dizer algo. Você não estava sozinho. A sua frustração fez com que você pensasse que você era só. Mas eu deixei ainda 7.000. Além de você trabalhando aqui com esses 850, tem muitos outros fazendo a mesma coisa, lutando as mesmas batalhas que você, passando pelas mesmas dificuldades que você. Você não é o único. Eu estou contigo da mesma forma que eu estou com eles. Se você levantou e lutou contra os 850, levanta da mesma forma e luta contra essa mulher, porque ela não é mais poderosa do que eu. Qual foi a vitória que nós tivemos na nossa vida? Qual foi a outra área que nós nos entregamos? Por quê? Deus é o mesmo. Às vezes esperávamos coisas, mas Deus não falou o que ia fazer. Às vezes nós queríamos pronto, mas Deus deu a panela, a comida crua e falou, vai cozinhar. Está aí, mas vai fazer. Mas não, a gente não quer, porque nós queremos tudo fácil. Porque como a gente sempre diz aqui, somos a geração micro-ondas. A geração que pega, 30 segundos está pronto. Mas Deus não é. Ele ainda pega a panela, a comida crua e vai cozinhar. Porque Deus sabe, e nós também sabemos, que há muita diferença na comida do micro-ondas e da panela. Ou não? Já comprou aquelas lasanha, caixa cheia luz? Você fala, opa, uma vez a gente comprou uma aqui, né, aquela caixa brilhosa, a gente foi cortar, tinha um parafuso dentro da caixa, dentro da lasanha. Tiramos até foto, reclamou, mas não adiantou nada. Mas é, propaganda enganosa, mandando um parafuso mesmo assim. E aí? Comida de micro-ondas. Você apertou 6 minutos, será que tá pronto? Mas a lasanha boa é aquela que a Sé começa às 9 da manhã e termina meio-dia. Mas rapaz, é uma semana depois a gente falando, meu Deus, a gente comeu tanto. Ela é boa, demora para fazer, mas o sabor é completamente diferente. Eu sei que a gente queria apertar um botão e ter tudo pronto. Mas o Senhor está nos ensinando. O Senhor tem trabalhado conosco. A nossa vida tem sido como a escola. E como é que nós temos reagido às provas que a gente tem tido. Às vezes a gente reprova. E tem que passar pela prova de novo. Não há. Como chama aquele negócio que tem na escola agora? Que passa. Sem aprovação. Não, aquela aprovação automática. Como é que é o negócio? É isso mesmo? Só sei que, não sei se aqui tem, mas lá em São Paulo teve. As crianças de 1ª a 4ª série, mesmo que não passassem, não podia reprovar, tem que passar.
porque gera frustração, gera não sei o que. Para resumir, no 5º ano, né, tinha um monte de menino que passou na primeira, segunda, terceira, não sabia ler e escrever. Por quê? Porque tem que passar, porque senão você não passa, frustra. Todo mundo aqui é frustrado, né? Porque nessa época não tinha não, você não estuda, não passa. Então a gente tinha que fazer o quê? Estudar. Agora o povo precisa. Por quê? Porque já quando frustrar o menino, reprovar no primeiro ano, então você passa. Para chegar uma hora ele descobriu o que devia ter descoberto há 4 anos atrás, não sabe ler e escrever. Aí está lá com 16 anos sem saber ler e escrever. Se tivesse aprendido de pequena, era mais fácil. Mas enfim, só que vou te falar, Deus não funciona assim não. Ele é da época antiga. A gente reprovar, a gente fica. Mas ele não desistiu da gente não, ele manda professor particular. Vai lá, meu filho, pega na nossa mão. Glória a Deus. Mas, glória a Deus, né? Graças a Deus nós temos emprego. Deus vai colocar lá na nossa mão. Olha, assim é lá. Assim é 1 mais 1. Não tem problema. Passou, ótimo. Passou, passe. Não se entregue. A vida é assim mesmo. Nem sempre o que eu planejei vai ser exatamente como eu planejei. A gente assistiu televisão, a gente cresceu assistindo televisão, a gente tem umas ideias ali de na cabeça. Ai, Deus não tem não. Então, quando a gente começar a fantasiar muito, Deus vem e fala, opa, realidade. Mas, Ele só vai trazer a gente para a realidade, para cumprir aquilo que Ele prometeu. A palavra do Senhor não volta vazia. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Qual foi o texto que a Célia leu no começo? Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, esse é o ano da perseverança. Persevere em fé no que Deus tem. E eu quero fazer um pedido diferente essa noite. Mas eu vou te pedir para que você perdoe a Deus. Como assim? Deus não fez nada comigo. Eu sei. Mas eu sei que muitas vezes nós temos a sensação que Deus fez alguma coisa pra gente. Que a gente está meio bravinho com Deus lá dentro. Eu sei que muitas vezes nós nos encontramos frustrados com Deus. Nós nos encontramos frustrados com algumas pessoas. E nós achamos que merecíamos mais. Nós achamos que merecíamos mais reconhecimento, mais ajuda. Afinal, como Elias, nós servimos a Deus. Mas o meu pedido é para que nós não cometamos o mesmo erro. Que nós possamos ser como Caleb, como Josué, como o Senhor Jesus. Que ainda diante de uma situação difícil e aparentemente um grande potencial de frustração, eles reagiram. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A sua crença com Deus, a sua crença em quem é Deus, é o potencial para salvar a sua vida ou para destruir. É o potencial para você viver em vitória ou ser destruído. Nós somos fruto do que nós cremos. Quando cremos que Deus vai fazer coisas que Ele falou que não ia fazer, somos tendentes ao fracasso e à destruição. Por isso, aquilo que você crê pode ajudar a sua vida ou destruir. Existem 4 leis espirituais que comandam a nossa vida. Mas a primeira lei que você jamais pode esquecer: Deus te ama. Deus ama você. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus trabalha é bom para você e para mim. Essa noite é noite de perdão. É noite de liberar perdão. É noite de se livrar das frustrações. E entender que nós temos que crer de forma correta. Temos que crer em Deus. Temos que entender que quando formos magoados, Deus falou para quê? Para perdoar. Ele não falou que ia livrar a gente das mágoas. Ele só falou, perdoe. Quando formos ofendidos, Deus falou o quê?
não carregue ofensa. Ele não falou que as ofensas iam parar. Ele só falou para a gente não carregar ofensa. Quando você for para um local e não acontecer aquilo que você espera, pode ser que não é da vontade de Deus. Entenda. Entenda também que as pessoas não têm uma bola de cristal que sabem o futuro e o que você está pensando. Entenda que muitas vezes a pessoa não faz ideia que você está esperando isso. Aprenda a crer em Deus. Aprenda a viver em conformidade com a palavra. Não se sinta vítima do mundo. Não faça como Elias e fale: Senhor, o que está acontecendo? Só tenho eu sou seu servo, eu te ajudo, eu faço a sua obra e olha o que está acontecendo comigo. Se nós fazemos isso, é só mais uma prova de que ainda não entendemos quem é Deus. Entendeu quem é Deus? Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram: rei, é o seguinte, se Deus quiser, Ele pode me livrar dessa fornalha, mas eu quero deixar bem claro que se Ele não quiser, eu morro queimado, mas eu não abro mão de Deus. A questão é a seguinte: se Deus livrar, ou se Ele não livrar, não vai mudar nada. Eu continuo amando a Deus, servindo a Deus e você. Se Deus curar, ou se Ele não curar, não interessa. Ele continua sendo bom e a gente está com Ele. Se acontecer o que eu quero, e se não acontecer, não interessa. Eu continuo amando a Deus e servindo a Ele. Para que não haja frustração no seu coração, você precisa entender quem é Deus e andar com Ele. Nada falta aos que temem a Deus. Tema a Deus e ande com Ele. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Deus está contigo. Alguns vales Ele vai tirar, mas alguns, eu vou te falar uma coisa, Ele vai estar lá dentro junto com a gente, mas a gente vai ter que passar. Independente, se for no vale, se for na abundância, tenha um caráter reto diante de Deus. Ouça a Deus.